trombose é a formação de um coágulo no sangue que obstrui ou dificulta a circulação de um vaso sanguíneo qualquer. A depender do local afetado e da extensão do quadro, os sintomas da trombose variam. Para falar sobre o assunto, a gente recebe a cirurgiã vascular, doutora Bruna Schmelzer. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer recebê-la. Prazer é todo meu. A trombose essa dificuldade, hein, de o sangue passar na veia? É mais ou menos isso que você falou, né? Então, a trombose, ela pode ocorrer em qualquer vaso sanguíneo do corpo, né? E ela basicamente depende de 3 fatores, que a gente fala que é a hipercoagulabilidade, que é quando o sangue se coagula mais rapidamente do que ele deveria, a estase sanguínea, que ocorre quando nós ficamos muito ao repouso ou em outros fatores, ou sobre outros fatores, e alguma lesão endotelial na parede do vaso. Então, assim, para ficar mais fácil para apresentar para vocês, a gente tem um vaso que a gente chama as artérias, que a gente vai representar aqui de vermelho, e as veias que a gente vai representar de azul, tá? O sangue, tanto nas artérias, eles correm nesse sentido, e nas veias ele corre nesse sentido, né? Então, quando ocorre algum desses 3 fatores, que é o sangue fica mais viscoso, a pessoa fica mais ao repouso, ou alguma lesão no endotélio, que é a parede do vaso, quando o sangue estiver passando, porque o sangue no nosso organismo ele serve para estar sempre em movimento, nunca parado. Então, quando ele passar por algum motivo, ele começa a coagular aqui, a formar coágulos, começa da parede assim, formar coágulos, e aí pode obstruir esse vaso parcial ou totalmente. Então, ele não consegue passar nem para baixo, nem para cima, né? Então, essa aqui seria a trombose arterial e essa aqui seria uma trombose venosa, né? Que são os 2 diferentes tipos. Basicamente, o que se fala, e em geral, quando a gente fala de trombose, a gente se corresponde muito mais às pessoas e a gente quer muito mais falar, o paciente teve uma trombose, né? Todo mundo conhece alguém que já teve uma trombose. É basicamente a trombose venosa, que é a mais comum e a que acomete a maioria dos pacientes. Então, ela ocorre, o sangue vai subindo, né? E por algum motivo, ele obstrui aqui essa formação de coágulos e aí ele não consegue fazer a passagem para cima. A trombose, ela pode levar à morte? Pode, ela pode levar à morte, mas assim, o que acontece? Então, ele se forma, por exemplo, o local mais comum de acontecer uma trombose venosa, que é o que a gente vai falar mais aqui hoje, seria esse assim, é a formação de um coágulo ou de um trombo nessa região, e esse trombo pode se deslocar daqui, ele acaba se soltando, que esse trombo ou coágulo, ele acaba se soltando daqui e ele pode migrar para outros lugares. Quando é uma trombose venosa, onde ele pode migrar, que pode ser bastante perigoso, é para o pulmão. Que aí a gente diz que é uma trombose venosa profunda, se converte em um tromboembolismo pulmonar. Que foi o caso daquele ator, daquele diretor, Marcos Paulo, é isso? Ele fez uma viagem de avião e teve uma trombose. Eu não lembro se é Marcos Paulo, mas enfim. Então, o que acontece? Por que em viagens de avião a gente tem quadros de trombose? Existe até uma síndrome que chama-se síndrome da classe executiva, que era pessoas, né, que viajavam de classe executiva, né? Que é da classe econômica, pessoas que viajavam de avião, de classe econômica, que ficavam muito tempo em repouso. Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma viagem longa, pode ser ela de avião, pode ser de carro, pode ser de ônibus, geralmente você fica muitas horas paradas na mesma posição. Só que o avião, ele propicia a pessoa não se movimentar. Que o ônibus acaba tendo paradas, o carro se acaba parando, o avião a pessoa às vezes fica 6, 8, até 12 horas sentado naquela mesma posição. Então, isso causa estase. Aí o segundo fator é que as pessoas tendem a não tomar muita água e alguns ainda ingerem bebida alcoólica. Isso faz com que o sangue fica mais, digamos assim, grosso. Então, isso leva à hipercoagulabilidade sanguínea. E aí, por algum motivo, dá uma lesão endotelial, que pode ser um trauma, ou se é um paciente tabagista, ele já tem mais chance de acontecer. Se é um paciente obeso, também tem maior chance de acontecer. E aí, esses 3 fatores se juntam e ocorre a trombose. Geralmente, o local que ela ocorre é nas pernas. Só que se esse trombo, por algum motivo, a gente fala um trombo mole, ele se solta e ele vai até o pulmão, ele gera um tromboembolismo pulmonar que pode, sim, levar à falta de ar
inclusive a morte, em alguns casos mais graves. Quais são os sintomas da trombose? Os sintomas da trombose que o paciente vai sentir na perna, o sintoma mais comum é dor repentina, né? O paciente, como o trombo se forma de maneira repentina, dor no local da perna, na batata da perna é o lugar mais comum onde acontece, então dor, inchaço, muito inchaço, edema, né? E pode ou não ficar vermelho no local. Né? Às vezes, quando são veias mais superficiais um pouco, elas ficam mais vermelhas no local e quando às vezes mais profundas até nem fica tão vermelho. Mas se a pessoa olhar de uma perna para outra, o inchaço ele é bem característico e a pessoa sente muita dor, dificuldade em pisar no chão, tudo. E geralmente o início desses sintomas é súbito, né? Não começa de uma hora para outra, não é uma coisa que vai progredindo. Claro, enquanto mais a pessoa for ficando, né, em pé ou tendo que andar, vai piorando os sintomas, mas geralmente é alguém que não tem sintomas nenhum e de repente tem todos esses sintomas. E qual é o tratamento? Então, o tratamento da trombose, a gente deve anticoagular o paciente, né? Que a gente fala assim, a gente deve dar medicamento para que as complicações geradas por esse trombo não se perpetuem. Então, né, o próprio corpo, com o tratamento geralmente é um tratamento longo, né? Não é um tratamento assim, não é uma semana, o tratamento geralmente depende do local onde ocorre essa trombose, mas é um tratamento prolongado, ele deve ser... O paciente tem que procurar um serviço especializado em saúde, então é uma urgência, tem que ir até um hospital ou até um consultório médico com urgente nas primeiras horas, onde muitas vezes é necessário a internação para iniciar a medicação e aí depois continua com os comprimidos em casa e um tratamento por cerca de 6 meses até 1 ano e depois, às vezes, investigar até a causa por que ocorreu essa trombose. Anticoncepcional causa trombose? Isso é uma coisa que é bem falada, né? Anticoncepcional, assim, não é que ele causa trombose, ele não é a causa isolada de trombose. Porém, ele aumenta sim a chance de ter trombose, né? Se você comparar pessoas que usam anticoncepcional com pessoas que não usam anticoncepcional, o estrogênio, não é os dois hormônios, é o estrogênio, ele aumenta sim estatisticamente cerca de 0,18% a chance de uma pessoa desenvolver trombose. Obrigada. De nada, Prazer que isso, tê-la aqui prazer sempre. todo meu. Bom fim de semana. Obrigada.